voltamos com 3-1. Nosso entrevistado hoje é o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Raj. Também estão conosco os jornalistas Roberto Maltic, do jornal O Globo, e Edson Luiz, do Correio Brasiliense. Antes, nós vamos ouvir uma pergunta de telespectador. Seu ministro, como promover a transparência de aplicação do dinheiro público? Olha, a transparência é uma das nossas principais preocupações e eu tenho a alegria de dizer que o Brasil hoje se tornou referência mundial em matéria de transparência na aplicação do dinheiro público. O portal da transparência da CGU, que qualquer pessoa no mundo pode acessar pela internet, sem precisar de senha, de autorização, de cadastro, de nada. É só digitar www.portaldatransparência, tudo junto, .gov.br, e você tem lá todas as despesas federais realizadas até a véspera do dia, no dia seguinte pela manhã, praticamente online, em tempo real. Então, tudo que se gastar até hoje à noite, amanhã cedo, está disponível na internet, porque os nossos computadores, os nossos técnicos trabalham à noite, juntamente com o SERPRO, para alimentar o portal diariamente. E lá você encontra cada empenho da despesa, ou seja, aquela primeira providência, que é a emissão da nota de empenho, que é o comprometimento do órgão público em pagar aquilo, até a ordem de pagamento. Tudo no mínimo detalhe, explicando qual a finalidade daquele pagamento, se houve licitação ou não houve, qual é o programa em que aquilo está incluído, qual a empresa que está recebendo, ou a pessoa física, quais os valores, tudo detalhadamente no portal. Além disso, estão no portal todas as transferências de recursos para estados, municípios e para ONGs. Estão no portal todos os pagamentos de diárias de viagem para servidores públicos. Está tudo isso no portal da transparência. Por isso, o Brasil é hoje referência mundial nessa matéria. Além do portal, nós temos também, do portal em si, temos uma seção do portal criada no ano passado por decreto do presidente Lula, que é o portal da Copa, que visa mostrar todos os empreendimentos da Copa do Mundo, desde o projeto até o acompanhamento físico da obra, com fotografias, e o portal das Olimpíadas. Além disso, temos no Ministério do Planejamento o portal dos convênios, onde a partir de 2008, e está se implementando, completando agora, todos os ministérios vão fazer pela via eletrônica por esse portal, desde a aprovação dos projetos até a prestação de contas também pelo SICOMV, que é o sistema de convênio. Agora, no campo da transparência, o Brasil ainda não tem uma lei de informação, de acesso à informação, até para o telespectador saber. É uma lei que em vários países do mundo existe, que garante a qualquer cidadão acesso a documentos públicos e que o governo, caso ocorra uma necessidade de sigilo, deve justificar por que do sigilo, eventualmente. Exatamente, ministro, só para complementar a pergunta é simples. Sim. O senhor não acha que... Por que a resistência? Por que essa demora no Brasil a aprovar uma lei de informação? Olha, você tocou num ponto da maior importância. Eu aproveito a oportunidade para, mais uma vez, fazer um apelo para que o Congresso Nacional aprove essa lei. Esta lei é o ponto ainda que o Brasil está devedor no contexto mundial. Todas as avaliações que são feitas dos avanços dos países em matéria de transparência e de medidas de prevenção da corrupção, porque a transparência é o primeiro requisito para você prevenir corrupção. É você colocar janelas de vidro para que todo mundo veja o que ocorre dentro do governo. Muito bem. O Brasil está devendo esta lei. O Poder Executivo teve alguma demora, alguma dificuldade em chegar a um consenso. Não é nada que se precise esconder. Isto foi divulgado amplamente na imprensa na época, em 2009, mas chegou-se ao consenso e foi encaminhado o projeto ao Congresso, em 2009, da Lei do Acesso à Informação, que nasceu na CGU, junto com entidades da sociedade civil, como a Transparência Brasil, Associação de Jornalistas Investigativos, o artigo 19, enfim, o Fórum de Acesso à Informação, organizado pela imprensa brasileira na época. Isso foi para o Congresso, foi para a Câmara. Passou na Câmara com uma emenda, agora está no Senado. Qual é o problema? O problema é que havia
dificuldades na área do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Defesa quanto aos prazos em que poderiam ser mantidos sigilosos determinados documentos, que, segundo esses ministérios, afetam a segurança nacional e as relações internacionais do Brasil. Esse é o ponto, é o único ponto que pegava no debate interno no Poder Executivo, e é esse ponto que foi alterado na Câmara e que agora está pegando no Senado da Mas República. o senhor parece que fala sozinho dentro do governo, ninguém apoia o senhor nesse debate? Não, nessa posição nossa, nós tivemos na época, fomos acompanhados pelo Ministério da Justiça, pela Advocacia Geral da União, pela Secretaria de Direitos Humanos, pela Casa Civil, todos estavam a favor desta nossa posição. Mas o Congresso, uma articulação do governo, visando a aprovação, a gente A questão agora é a seguinte, é você tentar o ótimo ou se conformar com o bom. Como eu entendo que o ótimo é o inimigo do bom, eu sou a favor que se aprove a lei, mesmo sem resolver este último problema, que é acabar com a possibilidade de prorrogação indefinida, mesmo nessas questões que envolvem relações internacionais e defesa nacional. Para mim, o importante é o Brasil ter esta lei, ainda que com essa possibilidade de prorrogação nesses casos excepcionais. Agora, ministro, voltando lá no portal da transparência, uma coisa que a gente vê, o senhor falou e realmente a gente vê todos os gastos públicos. Agora a gente não vê, por exemplo, os gastos de alguns órgãos. A gente sabe que existem sim a questão de segurança em relação, por exemplo, à Presidência da República. A gente sabe que existe algumas coisas em sigilo da Polícia Federal e da ABIN. Agora assim, por que não abre mais, por exemplo, da Polícia Federal? Nem tudo que está ali são operações policiais. Nem tudo ali são gastos com operações policiais. Há gasto com cafezinho, há gasto com coisa de consumo. O caso do prédio. Do prédio. Por que não se abre mais esses gastos secretos? São secretos até por mínimas coisas. Olha, a interpretação do que deve ser mantido em sigilo ou não depende de cada órgão a quem a lei dá essa atribuição. Mas tudo ali é secreto, ministro. Da ABIN, da Presidência da República, da Polícia Federal. A lei previu que essas despesas que você mencionou, da Presidência da República, da ABIN, da Polícia Federal, alguns setores da área do Ministério da Fazenda e alguns setores da área da saúde pública são protegidos por sigilo. Nós, da CGU, recebemos desses órgãos o carimbo do que não pode ser divulgado e o carimbo do que pode. Não cabe a nós, da Controladoria, entrarmos nessa decisão. Essa é uma avaliação, por exemplo, da ABIN, da Polícia Federal. Se aquela despesa precisa ser mantida por exemplo, com o selo do sigilo ou não. Despesa o Ministério da Saúde precisa são manter despesas, sigilo? São algumas despesas na área de epidemias que podem provocar pânico, alguma coisa, mas é muito pouca na área da saúde, como também na área da fazenda. São pouquíssimos itens. O problema... Isso não é meio medieval, não? Porque se sabe que para combater a epidemia, o fundamental é mobilizar as pessoas. Eu nem estaria em condições de lhe explicar melhor, Azedo, porque realmente aí é desconhecimento meu, tá? Eu não sei exatamente dizer quais são. Só posso lhe dizer que são casos muito restritos na área da saúde e da fazenda. Os problemas maiores, onde há um volume de despesas maior mantido sob sigilo, são os outros. São Polícia, ABIN, Presidência da República. Esses são os conhecidos. Por exemplo, a Polícia Federal, tudo bem que se está se realizando despesas numa investigação em caráter sigilosa, dependendo do tipo de despesa, isso pode abrir a investigação. Mas depois da investigação realizada, não tem por que manter sigilo sobre os gastos da investigação. Não, depois que ela é realizada, não tem sigilo, ela inclusive é divulgada, a própria investigação é divulgada. Mas os gastos não. Os gastos não, ministro. Os gastos continuam em sigilo. Os que a polícia carimba como sigilosos. Mas por que isso? Se os gastos já foram feitos, a investigação aí foi somente concluída. A polícia e o Ministério da Justiça poderiam esclarecer melhor. E daí que falta a lei para regulamentar e dizer qual é a alternativa do cidadão para buscar uma informação polêmica do sentido da sua disponibilidade ou não ao público. Quando tivermos essa lei, haverá inclusive um conselho
que vai deliberar sobre os casos duvidosos, controversos. Por né? exemplo, só para dar um exemplo Sim. aqui, um caso controverso, que é aquela, vamos dizer assim, do ponto de vista do método adotado, que é a investigação do caso Satyagraha, né? Que é uma, Operação inclusive Satyagraha. houve uma investigação sobre a investigação. Sim. E nessa investigação se constatou o volume exagerado e até em alguns casos indevido de gastos com a operação. Se houvesse mais transparência com relação aos gastos, provavelmente não teriam ocorrido ilicitudes na investigação. Exatamente. Ou não? Não sei se ocorreu ilicitude naquela investigação. Naquela investigação, na minha opinião pessoal, no que se tornou um debate público, uma polêmica em torno o daquilo. chefe da ABIN caiu por causa do envolvimento da ABIN na investigação. Na minha opinião pessoal, havia muitos interesses divergentes nessa questão. Eu não compro assim facilmente a ideia de que houve excessos na investigação, eu pessoalmente. Agora, voltando a falar em tese, somente a Polícia Federal pode esclarecer melhor essa questão e a ABIN. Eu não tenho elementos para isso. Agora, nós da Controladoria sempre fomos e seremos sempre uma voz dentro do governo, no sentido de ampliar cada vez mais a transparência, reduzir ao mínimo indispensável a faixa de sigilo, sem dúvida nenhuma. Essa lei, inclusive, que você se referiu, pode ajudar muito, porque ela dará mecanismos, ela prevê procedimentos para o cidadão que pede uma informação e ela lhe é negada, ela prevê procedimentos para o cidadão insistir naquilo, recursos na esfera administrativa para o ministro da área. Se a questão for de caráter processual, recurso para a Controladoria, punições para os casos em que não haja justificativa para a resistência do órgão e, no final das contas, um conselho de ministros para deliberar sobre os casos. Sem contar a jurisprudência que pode ser criada. Com certeza. Agora,